Shalom, famintos e sedentos pela unção, espero que vocês estejam bem. Quero compartilhar com vocês algumas causas que muitas pessoas estão paralisadas, estão ainda presas, não rompem. Talvez alguns já alcançaram alguns níveis, mas estão paralisadas, sentem que não rompem mais, sentem que estão paralisadas e não têm tido um crescimento, né? Porque o desejo do Senhor é que a gente venha crescer cada vez mais. O Espírito não é limitado, não tem um limite no Espírito Santo. Ele quer transbordar cada vez mais e mais. Mas existe um limite no homem, existe um padrão, né, para ser cumprido no homem daquilo que a unção deseja. Então, no decorrer da sua jornada, você pode ter, de fato, não cumprido e não está cumprindo. Por isso que a unção, ela paralisa, a unção, ela bloqueia. Você não tem como avançar mais sem que antes você observe aquilo que ela está te ensinando. A vida com Deus é uma vida de ensinamentos. Muitos conseguem discernir e aprender coisas simples e depois pensa que isso é tudo, mas isso não é tudo. Tudo que você vem aprender em toda a sua vida é o básico do básico da unção. Você pode passar aqui 100 anos na sua vida, 120 anos, mas tudo que você aprendeu da unção é o básico do básico. Porque a unção é tão profunda, os ensinamentos do Espírito Santo é tão profundos, é eternos. Então, os homens, as pessoas, os enfermos, os atribulados, os presos, tudo que a unção toca, ele só precisa de uma fagulha da unção, ele só precisa de 10% da unção. Só precisa de pouco para que eles possam ser tocados e ter uma vida mudada e transformada. Então, queridos, vamos lá. Existem algumas causas que pessoas não rompem ou vai estar estagnado ali, né? Então, o que é que acontece? A unção de Elias está em Malaquias 4, diz que ela vai vir converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Isso fala de paternidade. Se a gente for ver durante todas as escrituras, a paternidade e a maternidade, ou seja, a autoridade de pais, é muito forte, porque está ligado também à autoridade e à liberação da bênção do Senhor. Veja comigo, Jacó, ele não queria a herança, o seu pai Isaac ia dar, não. Ele não estava em busca da herança que o seu irmão ia receber, não. Ele estava em busca da bênção, da unção. O que Jacó queria não era o dinheiro, mas era aquilo que o dinheiro não compra, mas era a bênção em posição de mãos. Então, o que é que eu posso te falar a respeito disso? A bênção do pai, ou seja, está bem com o pai, está bem com a mãe, maternidade e paternidade. Isso é uma riqueza. Isso também é livre. Você é livre, isso é libertador. E isso é favorável, princípio da unção. Porque a unção, ela vai te constranger a você estar livre de tudo aquilo que está te prendendo. Por isso que o coração dos filhos e dos pais serão convertidos. O desejo da unção é que os pais e os filhos estejam bem. Vamos lá. Você não tem pai, nunca viu o pai, mas você precisa estar bem, independente se você viu o pai, independente se seu pai e sua mãe foi as pessoas piores do mundo. Você não pode carregar esse peso em você. Você precisa estar bem e estar livre de tudo isso. Apesar deles, você ter uma vida que precisa cumprir um propósito.
A salvação é individual e o propósito também você precisa cumprir. Então você precisa estar bem com a questão dos pais e da mãe. A causa de muitas pessoas que ainda não romperam e ainda continuam paralisadas é por conta ainda carência na paternidade, na maternidade. Intrigas, pessoas que são intrigadas do pai e da mãe, pessoas que nunca viram o seu pai, não sabem nem quem é, mas ainda sente raiva, sente abandono por isso. Aleluia. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Ei, alô, eu sou teu pai. Aleluia. Então você precisa se posicionar agora. Amém? Como filho, uma realeza. Aleluia. Aí, queridos, é a causa de muitas pessoas não está rompendo, não está crescendo, não são. Outras causas, como esta agora, é a falta de perdão. Precisamos perdoar. Pedro perguntou a Jesus, Jesus disse 70 vezes 7. Precisamos perdoar e perdoar a si mesmo, perdoar as pessoas. Não ter intrigados. Não podemos. Existe uma pessoa que pode começar a gerar na unção e buscar e crescer. Existe, mas vai chegar um tempo que ele vai precisar resolver. A unção sempre vai querer que você se torne livre. É como José. José governava, mas preso. Cura na sua alma, preso na sua alma, por conta que os irmãos fizeram aquilo com eles. E quando ele viu os irmãos, diz que ele entrou para o palácio e chorou, que toda a província ouviu o grito da dor, do abandono, Mas ele foi para o Senhor e ali ele foi restituído e ali ele foi curado e trouxe cura para os seus irmãos e trouxe cura para o seu pai. Houve perdão. Não governe doente. Rompa com as pendências. A unção quer te fazer realeza. Aleluia. Quer que você governe por completo. E aí, ouve-se agora José, um homem curado, livre. A unção deseja isso. Seja livre, perdoe. Perdoe-se, perdoe, peça perdão. Também não tem intrigados. Não tem como ficar intrigado do pai, da irmã, do amigo e da tia. Não. A unção quer te fazer livre de tudo isso, de todas as pendências. Essa é a causa que muitas pessoas estão paralisadas nela e não rompe. Coloca a culpa muitas vezes em alguém, mas a culpa é nele. A culpa é na pessoa. Então nós precisamos romper com isso. Rompa com isso. Outra causa, que a gente fala é de votos. Você compromete com Deus, com aquilo, com isso, que eu vou jejuar tal tempo, que eu vou buscar o Senhor tal tempo, porque se o Senhor me abençoar com isso, eu vou fazer isso, eu vou agora orar e subir um monte tantas vezes, vou fazer 1000 dias no monte, isso, e muitas vezes você falha. Falha por quê? Porque você é ser humano, mas você sempre possa cumprir naquilo que de fato vá fazer, porque a unção é espiritual. Ela não é um homem a qual a gente venha barganhar. Não, a unção tem princípios. Tanto ela te abençoa, como ela pode também te amaldiçoar. Então, é uma linha muito sutil. Você precisa estar bem resolvido em relação a isso. Honra teus votos. A causa de muitas pessoas não ter crescido não são votos que foram quebrados durante a história, durante seu percurso espiritual. Outra causa é a obediência não completa. Precisamos ter uma obediência completa, porque o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e ele foi e levou Ló, e ali teve prejuízo, teve paralisação no propósito. Todas as vezes que você não obedece a Deus conforme Ele deseja 100%,
vai ter prejuízo, talvez pessoas vão morrer, talvez você vai botar pessoas inocentes no meio de um propósito que Deus te chamou para viver só, para estar só, para ir só. Então, por favor, entenda isso. Obedeça ao Senhor 100%, que é aquilo que a unção te pede. E a gente for ver muitos e muitos, atitudes de grandes homens. Abraão também, teve um filho, não esperou o filho da promessa, e por aí entrou Agar, agora, onde não tinha nada a ver, gerou Ismael, e aí gerou, de fato, uma grande confusão. Colocou inocentes em meio a uma guerra, em meio a uma luta espiritual. Todas as vezes que nós não esperamos e queremos fazer do nosso jeito, podemos estragar o propósito. Como a gente vê com Saul. Não era para Saul acender o holocausto, era Samuel. E ele foi rejeitado por Deus, porque Deus disse: antes é obediência do que sacrifício. Muitas pessoas estão sacrificando, mas não querem obedecer. Sobe monte, paga um preço no monte, faz jejum prolongados, mas em simples pedido eles não querem obedecer. Porque eles pensam que agora eles são reis. Eles já pregam, eles já têm agendas, porque eles curam alguém, porque eles batizam em nome de Jesus alguém, porque de alguma forma a unção tem operado na vida deles. Eles pensam que eu sou um rei, mas existem coisas que só o sacerdote pode fazer. Então nós não podemos fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Então, por isso, o Espírito do Senhor saiu, a unção rejeitou ele e se apoderou em outro. Isso pode acontecer sim, se você não obedecer ao Senhor 100%. Porque a base estrutural da unção é a obediência. Obediência, amor, honra, aleluia, humildade. Nós precisamos aprender isso. Eu oro que essa unção te toque, eu oro que essa unção te persiga. Eu libero sobre a tua vida um tempo precioso dessa unção, um liberar de Deus sobre a tua vida, que você possa ser protegido, guardado e também ensinado por essa unção. Eu te abençoo, que essa unção te toque, te revista, que a partir desse vídeo você possa entrar em um novo tempo de evolução, de crescimento, amadurecimento espiritual. Que o Senhor possa afetar as tuas estruturas emocionais e te alinhar para um plano e um propósito muito maior, talvez, do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina, o que Deus tem preparado para vocês. Aleluia, eu te abençoo, em nome de Jesus. Shalom.